Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, feito com muito carinho para você. Hoje com um tema que diz assim: eu sou Deus, o dono do tempo. A Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus, né, para cumprir o seu propósito debaixo dos céus. Há um tempo determinado para tudo, né? Interessante que muitas das vezes eu e você queremos tudo para ontem, né? Quem sabe você está aí pensando que Deus esqueceu de você? Quem sabe você está vivendo dias tão difíceis? Quem sabe você tem falado assim: irmã Lúcia, olha, a Bíblia diz que tudo que eu planto eu colho, mas eu tenho feito tudo correto, mas só tenho recebido mal. Há um tempo determinado para todo propósito. Se você tem orado, se você tem confiado em Deus, aquieta a tua alma, aquieta teu coração. Porque Deus é o dono do tempo. Nada sai do seu controle. Interessante que hoje eu estava ali na cozinha preparando o almoço. E Deus começou a falar muito forte comigo, porque Deus fala com a gente, né, através de situação. E veio no meu coração, estava com muita vontade de almoçar. E parece que quanto mais está com vontade de almoçar, está ali, né, com seu apetite, parece que mais demora, né? A pessoa que já tem o costume de fazer sabe que é desse jeito. Quando você não está nem aí, você faz rapidinho. Às vezes a pressa, realmente ela atrapalha o mover de Deus na nossa vida, sabe? Aquela ansiedade, aquela pressa, parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Está acontecendo. Porque Deus, Ele é fiel. E Ele é o dono do tempo. Há um tempo preparado para a sua vitória, para a sua bênção. Você acha que Deus vai te deixar aí sofrendo? Você que tem feito tudo certinho, né? Você tem procurado fazer tudo certinho. Você acha que Deus vai te deixar aí padecer nesse deserto, padecer nesse sofrimento, nessa dor? Se você tem falado com Ele, se você tem orado, se você tem buscado a presença dEle, Deus está te ouvindo. Irmã Lúcia, eu estou sem força, eu não estou orando mais de joelhos, eu estou falando com Deus, eu estou conversando com Deus. Tem coisa mais linda do que isso? Falar com Ele, contar seu problema, contar a sua dor. Interessante que uma casa, para ser construída, ela não começa do telhado, ela começa do piso, né? E é muito trabalhoso. A gente nunca mexeu, nunca pegou para fazer uma casa, né? Mas a gente já viu as pessoas começar ali e a gente vê que é muito difícil. O começo não é fácil, o começo é de dor, o começo é difícil, dá vontade de parar, parece que nada vai acontecer, parece que aquela casa dos sonhos não vai ser construída. Mas antes dessa casa começar a ser construída, ela primeiro é preparada. Primeiro prepara tudo, primeiro prepara o alicerce, depois tem tudo, né, o jeitinho lá do pedreiro para começar a levantar a casa. Tudo tem seu tempo. Até para preparar o almoço tem um tempo ali para cada refeição. É interessante que há um tempo, parece que Deus ele prepara a gente para receber aquilo, o nosso corpo, a nossa mente. Parece que tudo vai nos preparando, vai nos amadurecendo. Não é porque está demorando que você não vai receber. Continue no mesmo caminho, o caminho da vitória, o caminho da adoração, o caminho da gratidão. Seja grato por aquilo que você já tem. Se aquilo que você tanto almeja, parece que Deus me fez uma promessa, mas não cumpre, não acontece. Ei, confia no Senhor. Ele é o dono do tempo. Com Deus já é difícil, imagina sem Ele. E a murmuração nos afasta de Deus.
A murmuração entristece a Deus, né? Lembra lá do povo de Israel que ficou lá rodeando lá o deserto porque estava em murmuração. Deus não agrada, né, quem murmura, mas Deus agrada quando tudo está dizendo não, quando tudo está machucando, mas você está ali agradecendo ao Senhor. Está agradecendo pelo que você tem. Uma vez um pastor amigo meu, há muitos anos atrás, ele falou assim para mim, na escola dominical, ele falou assim: irmã Lúcia, mesmo que não tenha o pão, eu tenho certeza que o café não vai faltar. E se não tiver o café, vai ter o chá. Agradece pelo café, agradece pelo chá. E eu confesso para vocês que teve época que eu tinha só o café. E eu agradeci ao Senhor. E quando Deus começou a abençoar, quando Deus começou a trazer, eu comecei a lembrar. Então o caminho da vitória é o caminho da gratidão. Você não tem ainda aquilo, não reclama, não murmura, não diga: Deus se esqueceu de mim. Deus, cadê o Senhor? Pode até falar caladinho aqui, porque às vezes a gente passa por alguma situação que a gente fala. Nós somos seres humanos, mas não murmura contra Deus, não se revolta contra Deus. Glória a Jesus, Ele é o dono do tempo. Sara chegou um período, Sara, esposa de Abraão. Abraão, ele recebeu promessas de Deus. E Deus falou, né, que Abraão seria pai das nações, que Abraão teria filhos. Ele seria pai das nações. Os pensamentos de Deus é muito mais elevado, né? O Senhor fez a promessa de Isaac para Abraão. Mas a Bíblia diz que Sara foi envelhecendo, Abraão foi envelhecendo. E esse casal na Bíblia era o casal, viu? Era um casal unido, era um casal amoroso. E a Bíblia diz que chegou um tempo que Sara desacreditou. A Sara já não estava mais acreditando, mas Abraão ficou firme nas promessas de Deus. Sara, ela chegou a colocar uma serva para dormir com seu marido, porque naquela época era permitido, para que viesse dar um filho para o seu marido, porque ela sabia que era o sonho dele. E ele, por ouvir Sara ali, ele deitou com Agar, sua serva. Mas aquilo lá na frente trouxe um problemão, trouxe um problema, porque nós, muitas das vezes, na pressa de querer receber, de querer, né, passar o tempo de Deus, em vez de ser bênção, passa a ser maldição. É interessante que, porque Ismael, que foi o filho de Agar, acabou se tornando outra nação, né? Ele foi ali, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele foi levado com sua mãe, saiu dali daquela terra com Abraão, com Sara, né? Porque depois eles tiveram Isaac. No tempo determinado por Deus, Sara foi mãe. E ali Ismael implicava com Isaac, e aquilo machucava muito o coração de Sara. E Sara falou para Abraão: despede-a com o filho. E eles foram mandados embora da terra de Abraão. E mais na frente, eles se tornaram inimigos de Israel. O povo, a descendência de Ismael, se tornou uma nação contra o povo eleito de Deus. Se tornou inimigo do povo de Deus. Por quê? Porque por causa da pressa de Sara, né? Aqui em Gênesis 21, no versículo do primeiro versículo ao 6 ao 8, aqui está falando do nascimento de Isaac.
Aqui Sara diz assim, olha, versículo 7. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Sara falou para Abraão, eu te dei um filho na sua velhice. Glória a Jesus. Abraão tinha 100 anos quando se cumpriu a promessa dele ser pai, dele ter Isaac. Então a confiança de Abraão não estava na situação, mas a confiança de Abraão estava em Deus. E foi essa confiança em Deus que fez com que se cumprisse a promessa feita a Abraão. Aqui no versículo, olha só, no versículo 2 de Gênesis 21, fala assim, concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Há um tempo de Deus para que aconteça na sua vida. O demorar, muitas das vezes, não significa que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Use esse momento, esse período, glória a Jesus, para você se achegar mais a Deus, se achega mais a Deus, através de oração, através de ler a Bíblia. Um dia um pastor falou assim, você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia em voz alta. Pega a Bíblia, lê ela em voz alta. Deixa o tempo vai passando. E quando você vê, você já está palpando o seu milagre, a sua vitória. Interessante que José também teve uma promessa de Deus. Deus falava muito com José através de sonhos, né? Mas ali as coisas começaram a dar errado para José. Então José foram 13 anos que ele esperou para que se cumprisse a promessa de Deus na vida de José. Ele passou por momentos difíceis, mas cumpriu. E Deus, nesse período do processo, do tempo, Deus, Ele cuida da gente. E Ele vai cuidar de você. Ele se tornou governador. Mas antes disso, ele passou pelo não, né? Porque o tempo é um tempo do não. O tempo é o tempo das lágrimas. O tempo é o tempo daquele porquê lá caladinho lá dentro. Por que eu estou passando por isso? A gente não entende às vezes, né? Mas José, ele entrou com 17 anos no Egito. Ele foi traído pelos seus irmãos com 17 anos. E com 30 anos Deus cumpriu a promessa dele na vida de José. Aquele sonho que ele contou, que os irmãos não acreditavam, né? Cumpriu. Que ele sonhou com o seu feixe e os feixes do seu irmão, dos seus irmãos e do seu pai se dobravam perante o feixe dele. E cumpriu, ele se tornou governador. Glória a Jesus. Então as promessas de Deus também vai se cumprir na sua vida. Basta você ficar firme com Deus. Não deixa que nada desvie seu olhar de Deus. Foque em Deus, olha para Ele. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o teu refúgio, a sua fortaleza, Ele é a sua força em tempos de crise, em tempos de não. Amém? Quero fazer uma pequena oração pela sua vida. Que Deus abençoe sua casa, seu lar. Que Deus conceda a sua vitória. Em nome de Jesus, porque para Ele nada é difícil. Para Deus nada é impossível. Então vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai. Nesse momento, Senhor, eu quero apresentar, meu Rei, a vida de cada um que está aqui, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra. O Senhor é o dono do tempo. Nos ensina a confiar em Ti, Papai. Nos ensina a deleitar no Senhor. Meu Deus, visita cada um que está ansioso, a cada um que está preocupado. Deus, o Senhor é o autor da nossa história. Que o Senhor venha visitar cada um, Senhor, que está decepcionado, que está ferido. Quem sabe tem pessoas aqui feridas, angustiadas, aflitas, Pai. Porque parece que eles não saem disso, parece que eles estão igual o povo de Israel, rodeando o deserto. Mas eu peço-te agora, Senhor, visita cada história de vida, Pai. Muda a história desse homem e dessa mulher para a Tua glória.
É o que eu lhe peço e te agradeço. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Deus te abençoe. Fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha para ajudar a irmã Lúcia. Compartilhe esse vídeo com alguém. Tem alguém precisando ouvir essa palavra aqui. Viu? Um abraço. Fica com Deus.